do 156º dia. Isaías 3. Desordem completa em Jerusalém. Cuidado! O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vai tirar de Jerusalém e de Judá todo o sustento e todo o mantimento. Não haverá nem comida, nem água. Ele vai tirar também todas as pessoas importantes, os homens corajosos e os soldados, os juízes e os profetas, os adivinhos e os sábios, os oficiais do exército e as autoridades civis, os conselheiros e todos os feiticeiros. O Senhor escolherá meninos para governar o seu povo. O poder ficará nas mãos de crianças. Todos perseguirão uns aos outros. Cada um explorará o seu vizinho. Os jovens não respeitarão os velhos, e gente que não vale nada desprezará as pessoas honestas. Naquele dia, uma pessoa agarrará um dos seus parentes e lhe dirá: você pelo menos tem roupas para vestir. Então, venha ser o nosso chefe e governe este montão de ruínas. Mas o outro responderá: eu não posso ajudá-lo. Não tenho nem comida, nem roupa na minha casa. Você não vai me fazer virar chefe do nosso povo. Jerusalém está arrasada. A terra de Judá está em ruínas, pois com as suas palavras e as suas ações, o povo desafia o Senhor e ofende a sua gloriosa presença. Eles não tratam os outros com igualdade. Isso prova que estão errados. Pecam abertamente, como os moradores de Sodoma. Não procuram esconder os seus pecados. Ai deles, pois estão trazendo sobre si mesmos o castigo da sua própria maldade. Felizes são as pessoas honestas, pois tudo dará certo para elas, e elas ficarão satisfeitas com aquilo que ganharem com o seu trabalho. Ai dos maus, pois tudo correrá mal para eles. O mal que fizeram aos outros será feito contra eles. Crianças governam o meu povo. O poder está nas mãos das mulheres. Meu povo, as autoridades estão enganando vocês. Estão lhes mostrando o caminho errado. O Senhor Deus vai apresentar a sua causa. Ele está pronto para julgar o seu povo. Contra as autoridades e os líderes, ele fará esta acusação: foram vocês que acabaram com Israel, a minha plantação de uvas. As suas casas estão cheias das coisas que vocês roubaram dos pobres. Com que direito vocês esmagam o meu povo e exploram os pobres? É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, quem está falando. Deus repreende as mulheres de Jerusalém. O Senhor Deus disse: vejam como as mulheres de Jerusalém são vaidosas. Andam com o nariz para cima, dão olhares atrevidos e caminham com passos curtos, fazendo barulho com os enfeites dos tornozelos. Por isso eu, o Senhor, vou castigá-las. Raparei a sua cabeça e as deixarei carecas. Naquele dia, o Senhor tirará das mulheres de Jerusalém todos os seus enfeites, os que elas usam nos tornozelos e na cabeça, os colares, os brincos e as pulseiras. Tirará os véus, os chapéus, os enfeites para os braços e os cintos e faixas. Tirará os frascos de perfume, os talismãs, os anéis e as argolas de usar no nariz, os vestidos luxuosos, os mantos, os xales e as bolsas, as saias transparentes, os lenços de linho, os turbantes e as mantilhas. Em vez de andarem perfumadas, elas vão cheirar mal. Em vez de cintos finos,
usarão cordas grosseiras. Não farão penteados bonitos, mas ficarão carecas. Não usarão roupas finas, mas roupas feitas de pano grosseiro. A beleza delas vai virar uma feiura de dar vergonha. Os homens de Jerusalém serão mortos na guerra, até os mais valentes morrerão. A cidade ficará de luto e chorará como se fosse uma mulher sentada no chão, completamente abandonada. Isaías 4. Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e dirão: nós pagaremos a nossa própria comida e a nossa roupa. Mas deixe-nos dizer que você é o nosso marido, para que fiquemos livres da vergonha de sermos solteiras. A futura felicidade de Jerusalém. Naquele dia, o ramo novo que o Senhor Deus plantar crescerá forte e bonito, e os moradores de Israel que continuarem vivos ficarão alegres e orgulhosos por causa das ricas bênçãos que vão receber. Aqueles de Jerusalém que Deus escolher para continuarem vivos serão chamados de povo santo. O Senhor julgará e castigará Sião. Ele purificará a cidade de toda a impureza e de todos os seus crimes de morte. Então, sobre o monte Sião e sobre o povo ali reunido, o Senhor estenderá uma nuvem durante o dia e chamas de fogo e fumaça durante a noite. A glória de Deus cobrirá e protegerá o seu povo. De dia, ela será uma sombra para protegê-los do calor. E quando vierem as chuvas e as tempestades, será também um abrigo e uma proteção. Isaías 5. A plantação de uvas de Deus. Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação num lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia. Então, por que produzi uvas azedas em vez das uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem. E vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada. As parreiras não serão podadas e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens, para que não deixem cair chuva na minha plantação. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que Ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem à sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. As maldades são condenadas. Ai de vocês que compram casas e mais casas, que se tornam donos de mais e mais terrenos. Daqui a pouco não haverá mais lugar para os outros morarem, e vocês serão os únicos moradores do país. Ouvi o Senhor Todo-Poderoso dizer isto: as grandes e belas mansões serão destruídas e ninguém ficará morando nelas. Um alqueire de parreiras dará somente
uns 20 litros de vinho, e 100 quilos de sementes produzirão somente 10 quilos de trigo. Ai dos que passam o dia inteiro bebendo cerveja e vinho, desde a madrugada até tarde da noite, e ficam completamente bêbados. Nas suas festas há músicas de harpas e de liras, de pandeiros e de flautas, e muito vinho para beber. Eles não se importam com os planos de Deus, o Senhor, nem levam em conta o que Ele está fazendo. Portanto, por causa da sua desobediência, o meu povo será levado prisioneiro para fora do país. O povo e as autoridades morrerão de fome e de sede. O mundo dos mortos, como se fosse uma fera faminta, abrirá a sua boca enorme e engolirá o povo e as autoridades. Toda essa gente que vive nas farras e nas orgias. Todos ficarão envergonhados e os orgulhosos serão humilhados. Mas o Senhor Todo-Poderoso fará o que é direito e assim mostrará a sua grandeza. Deus fará o que é certo e assim todos ficarão sabendo que Ele é santo. As cidades virarão montões de ruínas e ali as ovelhas e os cabritinhos encontrarão pasto. Ai dos que se amarram os seus pecados com mentiras. Eles andam arrastando a sua maldade como quem puxa um carro e dizem que Deus se apresse e faça logo o que vai fazer, para que nós fiquemos sabendo o que é. Que o Santo Deus de Israel realize depressa os seus planos, para que nós possamos conhecê-los. Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão, e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce, e o que é doce ficar amargo. Ai dos que acham que são sábios, dos que pensam que sabem tudo. Ai dos que são campeões de beber vinho, que vencem apostas de misturar bebidas alcoólicas, que aceitam dinheiro para torcer a justiça, deixando livres os culpados e condenados os inocentes. Deus castigará o seu povo. Portanto, assim como o fogo queima a palha e as chamas acabam com a grama seca, assim também vocês desaparecerão. Serão como plantas cujas raízes ficam podres e cujas flores são levadas pelo vento como se fossem pó. Pois vocês desobedeceram às leis do Senhor Todo-Poderoso e desprezaram os mandamentos do Santo Deus de Israel. Por isso, o Senhor ficou irado com o seu povo. Ele levantou a mão e os castigou. As montanhas tremeram e os corpos dos mortos ficaram largados nas ruas como lixo. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. O Senhor levanta uma bandeira para chamar uma nação que fica lá no fim do mundo. Com um assobio, ele chama o povo daquele país distante. E eles vêm correndo com muita rapidez. Nenhum dos seus soldados se cansa ou tropeça, nenhum descansa ou dorme. Eles estão preparados para lutar. Os cinturões estão bem apertados e as tiras das sandálias não se arrebentam. As suas flechas são pontudas e os seus arcos estão prontos para atirar. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra, e as rodas dos seus carros de guerra parecem redemoinhos. Esses soldados rugem como leões ferozes que matam um animal e, rosnando, o arrastam para um lugar onde ninguém o pode arrancar deles. Quando chegar aquele dia, esse povo rugirá como o mar,
contra o povo de Israel, se alguém olhar para a terra, verá somente escuridão e tristeza, e nuvens negras escondendo a luz. 1 Coríntios 13, hino ao amor cristão. Eu poderei falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas, se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas, se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem estas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor.